dia contra Ryoma e Anjo. Mas algo havia mudado no sangue do campo. As lanças continuavam erguidas. As muralhas ainda fumegavam. Os feridos ainda apertavam os dentes contra a morte. Mas as almas já não vazavam pelas frestas ocultas. O peso lateral desapareceu como veneno arrancado da raiz. A aliança tal respirou sem saber por quê. Os generais olharam para as formações quebradas e viram que elas voltavam a obedecer. Os curandeiros tocaram os corpos caídos e sentiram que a morte já não puxava os feridos por trás. Os estrategistas abriram mapas de destino e viram catástrofes antigas corrigindo suas próprias linhas. Então um velho comandante ergueu os olhos e disse baixo. Ele fechou as bordas. Não esteve ausente, não abandonou a frente, não deixou a aliança sangrar sozinha. Ele lutou onde a guerra não tinha bandeiras, onde carne ontológica mordia promessas, onde o velho estendia sua forma bélica, onde a palavra podia ser quebrada por interpretação, onde o destino podia ser roubado sem ruído. A palavra permaneceu, esse eco atravessou a guerra principal. Não veio como trovão, veio como sensação. Por um instante armas pararam de vibrar. Selos de retaguarda reacenderam, nomes de comandantes deixaram de ser corroídos, e as comunicações espirituais voltaram a correr como rios que reencontraram o próprio leito. Dalmen Shibianji Feng Yambu Gai Min Yumbu. A aliança sente o campo tornar-se limpo, não fácil, não salvo, não vencido, mas verdadeiro, bastante para ser enfrentado. A guerra suja de Ryoma e Anjo perdeu suas garras escondidas. Pactos laterais apagaram-se, agentes ocultos não retornaram. Parasitas de destino sumiram do mapa. No coração do domínio inimigo houve silêncio. Ryoma e Anjo percebeu que algo invisível fora perdido. As rotas de corrupção espiritual estavam fechadas, os flancos secretos não respondiam. Os observadores ocultos não traziam mensagens às entidades que deveriam morder a retaguarda. Haviam sido julgadas, seladas, devoradas ou dispersas. A oportunidade apodreceu antes de florescer. Aliança tal não celebrou, aliança endireitou a coluna. Agora podia lutar de frente, sem o medo de ser comida pelas costas. Os guerreiros apertaram armas rachadas, os monges reacenderam mantras, os estandartes se ergueram sem tremor. O campo respirou como um animal ferido que ainda escolhe viver. Mas Ryoma e Anjo não recuou quando a guerra suja falhou. O domínio preparou a guerra aberta, fornalhas de cerco começaram a rugir. Bandeiras de inversão se abriram no horizonte. Generais de domínio desceram como lâminas territoriais. Bestas de pressão antológica arrastaram correntes de fogo. A frente principal tornou-se maior. Havia preservado o direito da
a guerra para si. Não substituiu seus guerreiros, não esmagou Rioma e Anjo em nome deles. Ele removeu a mão invisível que envenenava o combate, e agora a prova voltava aos que carregavam os estandartes. A aliança tal respirou outra vez, e a guerra limpa começou a queimar. Observou o céu inclinado e falou aos que ainda conseguiam ouvir. A gênese comum nasce de ponto, eixo, expansão e forma. Mas a gênese angular nasce antes do eixo aceitar seu centro. Antes do caminho existe direção. Antes da direção existe desvio. Antes do desvio existe ângulo. E no ângulo dorme uma forma secreta de nascimento. Isaac Asimov não invade como rei comum. Ele não abre portões, não marcha apenas por distância. Não derruba muralhas pela frente, ele desloca o modo como algo começa a chegar. Faz o ataque nascer ao lado da defesa, faz o flanco aparecer depois do golpe, faz a rota existir onde ninguém sabia aguardar. A gênese angular não cria mundo de forma reta, ela cria posição de nascimento. Ela faz uma coisa surgir em relação a outra, por uma inclinação que o campo ainda não reconheceu. Por isso o escudo não sabe onde endurecer, por isso o general não sabe onde ordenar. Por isso a torre cai por dentro da sombra antes de perceber que foi cercada. Xiao Shen Jobiankai, Fanguelo anda o Shintengumo, o ângulo transforma a defesa em atraso. A muralha responde ao golpe que já nasceu ao lado. A espada corta o vazio certo, mas o inimigo veio pelo vazio errado. O mapa aponta norte, sul, leste a oeste, mas Isaac escreve a quinta direção entre o olhar e a interpretação. As hostes astrais caminham por coordenadas quebradas, entram entre pensamento e comando, entre presságio e decisão. Entre estrela e destino militar, uma ordem pode ser interceptada pelo seu próprio ângulo. Um sonho pode virar rota de invasão, uma constelação pode tornar-se corredor de guerra. Uma sombra pode apontar pra onde o corpo ainda não caiu. Ergueu a mão e mostrou o segredo. Quem depende da coordenada externa pode ser inclinado, deslocado, girado, roubado. Quem espera que o campo diga onde está já entregou metade do corpo ao Lorde Angular. Contra a gênese angular não basta erguer muralha, é preciso ser a própria reverência. Os estrategistas da aliança tremeram, perceberam que suas formações eram retas demais. Os monges viram que seus mantras tinham direção vulnerável. Os arqueiros sentiram que mirar já era obedecer a uma geometria. Até os estandartes sentiram vergonha do vento, pois o vento ainda precisava vir de algum lugar. Isaac sorria no trono inclinado, porque todo campo que aceita a coordenada pode ser virado. Mas não olhou para as muralhas, não olhou para as estrelas, não olhou para os mapas, olhou para dentro do próprio estar. Ali onde posição
não é dada por mundo algum. Ali onde presença não pede confirmação, ali onde centro não precisa estar no centro. Uma resposta começou a respirar. A guerra contra Rio, Maianjo rugia em terra. A guerra de Isaac inclinava o céu. A aliança tal estava entre impacto e diagonal, entre cerco frontal e invasão oblíqua. Então, Mu pronunciou o nome da primeira resposta, não como técnica, mas como domínio de existência. Zizoubião, Zizoubião. O campo ainda tremia. O campo ainda tremia. As hostes astrais ainda desciam sem descer. Mas a partir daquele nome, o ângulo deixaria de ser soberano, porque aquele que estabelece a si mesmo não pode ser roubado pela direção alheia. Observou o céu inclinado e falou aos que ainda conseguiam ouvir. A gênese comum nasce de ponto, eixo, expansão e forma. Mas a gênese angular nasce antes do eixo aceitar seu centro. Antes do caminho existe direção. Antes da direção existe desvio. Antes do desvio existe ângulo. E no ângulo dorme uma forma secreta de nascimento. Isaac Asimov não invade como rei comum. Ele não abre portões. Não marcha apenas por distância, não derruba muralhas pela frente. Ele desloca o modo como algo começa a chegar. Faz o ataque nascer ao lado da defesa. Faz o flanco aparecer depois do golpe. Faz a rota existir onde ninguém sabe aguardar. A gênese angular não cria mundo de forma reta, ela cria posição de nascimento. Ela faz uma coisa surgir em relação à outra, por uma inclinação que o campo ainda não reconheceu. Por isso o escudo não sabe onde endurecer, por isso o general não sabe onde ordenar. Por isso a torre cai por dentro da sombra, antes de perceber que foi cercada. Zhao Shenqi, Zhou Biankai, Feng Wei Luan, Dao Shenqing. O ângulo transforma a defesa em atraso. A muralha responde ao golpe que já nasceu ao lado. A espada corta o vazio certo, mas o inimigo veio pelo vazio errado. O mapa aponta norte e sul, leste e oeste, mas Isaac escreve a quinta direção entre o olhar e a interpretação. As hostes astrais caminham por coordenadas quebradas, entram entre pensamento e comando, entre presságio e decisão, entre estrela e destino militar. Uma ordem pode ser interceptada pelo seu próprio ângulo. Um sonho pode virar rota de invasão. Uma constelação pode tornar-se corredor de guerra. Uma sombra pode apontar para onde o corpo ainda não caiu.
mão e mostrou o segredo. Quem depende da coordenada externa pode ser inclinado, deslocado, girado, roubado. Quem espera que o campo diga onde está já entregou metade do corpo ao Lorde Angular. Contra a Gênese Angular não basta erguer muralha, é preciso ser a própria referência. Os estrategistas da aliança tremeram. Perceberam que suas formações eram retas demais. Os monges viram que seus mantras tinham direção vulnerável. Os arqueiros sentiram que mirar já era obedecer a uma geometria. Até os estandartes sentiram vergonha do vento, pois o vento ainda precisava vir de algum lugar. Isaac sorria no trono inclinado, porque todo campo que aceita a coordenada pode ser virado. Mas não olhou para as muralhas, não olhou para as estrelas, não olhou para os mapas, olhou para dentro do próprio estar. Ali onde posição não é dada por mundo algum, ali onde presença não pede confirmação, ali onde centro não precisa estar no centro, uma resposta começou a respirar. Anjo rugia em terra, a guerra de Isaac inclinava o céu. A aliança tal estava entre impacto e diagonal, entre cerco frontal e invasão oblíqua. Então o pronunciou o nome da primeira resposta, não como técnica, mas como domínio de existência. Mai, que Sisugao, Wushinzu, Wan Zhao Zhao. O campo ainda tremia, as hostes astrais ainda destiam sem descer. Mas a partir daquele nome, o ângulo deixaria de ser soberano, porque aquele que estabelece a si mesmo não pode ser roubado pela direção alheia. O nome caiu no campo como eixo sem pedir centro. Não perguntou onde estava. Não olhou para o norte, nem para o céu, nem para o mapa. Não aceitou distância como juiz. Não aceitou ângulo como lei. Não aceitou que o campo decidisse sua posição. Ele tornou-se sua própria coordenada. O domínio da autocoordenada abriu-se sem muralha. Não cercava, não empurrava, não erguia fortaleza contra Isaac Asimov. Apenas declarava: aqui não é dado pelo mundo, aqui nasce divino, Aqui não depende da direção, aqui não pode ser roubado por inclinação alheia. Moveu as mãos diante da guerra. Linhas começaram a emanar de seus dedos, longas, finas, luminosas, inevitáveis. Não como fios, mas como coordenadas vivas. Elas atravessaram lanças, muralhas, selos feridos, sonhos de generais, mapas astrais, formações partidas, e tocaram cada ponto do campo, como quem ensina o mundo a saber onde está. As hostes astrais tentaram entrar por diagonais impossíveis. Vinham entre ordem e obediência, entre estrela e sombra, entre comando e resposta.
quando pisaram no campo não encontraram flanco que esperavam. O lado havia sido redefinido, a direção já não pertencia a elas. As linhas de Mai cresceram em silêncio, costurando espaços sem aprisioná-lo. Cada guerreiro da aliança sentiu o próprio corpo retornar ao lugar. Cada arma lembrou a mão que a segurava. Cada estandarte voltou a saber para onde tremular. Cada sombra voltou a obedecer ao chão. Isaac Asimov inclinou o céu outra vez. Tentou abrir o ângulo dentro do ângulo, uma passagem oblíqua entre dois sinais. Uma rota que nascesse fora da percepção da aliança. Mas Mai respondeu sem mover muralha: se o campo tenta roubar minha posição, minha posição não pertence ao campo. E a diagonal perdeu nome antes de chegar. Os estrategistas sentiram suas mentes estabilizarem. Os curandeiros voltaram a encontrar os feridos. Os monges perceberam que seus mantras já não escorregavam. As formações deixaram de girar contra si mesmas. Os soldados, antes cercados por flancos inexistentes, sentiram o eixo voltar aos ossos. A aliança tal não estava salva, mas estava localizada outra vez. Caminhou um passo dentro do próprio domínio. Passo não percorreu distância comum. Fez a distância reconhecer uma referência superior. O campo inteiro respirou em torno dele. Ryoma Yanzo rugia pela frente. Isaac Asimov pressionava pelo céu inclinado. Mas entre ambos surgiu uma certeza impossível. A guerra já não seria medida pelo inimigo. As linhas envolveram tudo. Não como prisão, como lembrança. O campo lembrou onde era campo. A tropa lembrou Onde era a tropa. a alma lembrou. Onde era a alma. O ataque angular perdeu o privilégio de definir entrada. Ergueu as mãos mais uma vez. E Mai preparou-se para tocar o instante. Mai Gin Zhao Bushen. Zibiao Kai Wan Lumin. O Lorde Angular viu a primeira derrota de sua doutrina. Não uma derrota de exército, mas de premissa. Pois quem se torna sua própria coordenada Não pode ser invadido pelo ângulo antes de permitir que o ângulo exista. As linhas de Mai envolveram o campo, mas voo ainda não havia terminado. O onde estava sendo retirado das mãos do inimigo. A direção perdia sua soberania. O flanco impossível começava a morrer. Então Vu ergueu as mãos outra vez. Não para desenhar espaço, mas para tocar o instante. Tadaima. O agora absoluto abriu os olhos no centro da guerra. Não era
presente comum. Não era segundo passando, não era momento preso ao relógio das eras. Era declaração viva. Estou aqui agora, onde Mai fundava a própria coordenada. Tadaima fundava a própria presença do instante. O fundiu Mai alta daima, autocoordenada e autopresença, onde absoluto e agora absoluto, localização e manifestação, posição, instante, campo e presença, respirando como uma só lei. As linhas vivas ganharam pulso, e cada pulso amarrou lugar ao agora de As hostes astrais tentaram atacar de antes, o antes não abriu. Tentaram atacar de depois, o depois não respondeu. Tentaram vir pelo lado que ainda não existia, o lado encontrou um aqui. Tentaram cair de dentro do sonho, o sonho encontrou agora. Mai Tadaima, o Shinding, aqui, agora, sob minha coordenada. As palavras não foram gritadas, mas o campo inteiro as ouviu. Cada ponto da guerra recebeu uma posição, cada posição recebeu um instante. Isaac Asimov torceu o trono inclinado. Suas hostes buscaram rotas sem tempo, diagonais sem nascimento, atalhos por mapas astrais que ainda não haviam sido sonhados. Mas a fusão respondeu com serenidade brutal. Nenhuma chegada é anterior ao aqui, nenhuma fuga é posterior ao agora. Nenhum ângulo entra onde a presença já se declarou. A aliança é tal, sente o corpo da guerra costurar-se. Os comandantes voltaram a receber ordens no momento certo. Os curandeiros tocaram feridas antes que a perda se espalhasse. Os monges entoaram mantras sem que as sílabas fossem inclinadas. Os arqueiros miraram sem obedecer ao erro do céu. Os estandartes arderam firmes. O campo não estava seguro, mas estava presente. Linhas sobre linhas atravessaram a batalha, não apenas no chão, mas nos instantes. Cada soldado tornou-se reconhecível ao próprio destino. Cada sombra foi presa ao seu agora legítimo. Cada esfera da guerra recebeu uma costura invisível. O campo inteiro tornou-se malha de localização, presença. E a diagonal inimiga começou a perder dentes. E o Mai anjo rugia pela frente. Isaac Asimov curvavam alto, mas Tu permanecia no ponto onde ambos falhavam em medir. Não conquistou o campo por proclamação, não ergueu o trono sobre a aliança, apenas estabeleceu a condição para que todos pudessem lutar, onde voltou a existir. Agora voltou a obedecer. Mai Tadaima Shuanzubi Aue Bushito Sike Bushido. As hostes astrais recuaram meio sopro. Isaac não sorriu. Pela primeira vez o Lorde Angular viu que sua geometria encontraram uma resposta. Então silenciou. Seu coração pulsou.
Depois da fusão de Mai e Tadaima, o campo inteiro estava coberto por linhas vivas. O onde havia retornado ao próprio corpo, o agora havia fechado as portas do desvio. Yomayanju rugia pela frente, Isaac Asimov inclinava o céu, mas no centro da guerra permaneceu em silêncio, como se escutasse algo abaixo de todos os instantes. Ele não ergueu espada, não pronunciou sentença, não chamou outro domínio, apenas silenciou. E quando seu coração pulsou, uma onda se propagou das profundezas de todos os momentos. Não vinha do passado, não vinha do futuro, vinha da profundidade como um a todo instante, do fundo onde cada agora toca todos os outros, do lugar onde tempo não corre, mas sustenta a possibilidade de correr. A mente dos seres recuou, não por medo simples, mas porque a consciência comum não suporta ver o ponto onde direção, presença e destino se encontram. O vértice nasceu sem nascer. Não era ponto pequeno, não era centro desenhado no campo, não era estrela, trono ou selo, era o encontro das coordenadas supremas, sem confusão entre elas. Mai deu onde Tadaima deu, agora o vértice reuniu direção, ângulo, presença, instante. O campo inteiro dobrou-se sem ser dobrado, as linhas vivas tocaram uma única convergência. A aliança tal sentiu o corpo estabilizar, mas a mente deu um passo para trás, como discípulo diante de lealdade mais. As hostes astrais perderam orientação, uma diagonal tentou nascer, encontrou seu próprio limite, um flanco impossível tentou abrir-se, viu que já estava nomeado pela coordenada divo. Uma rota entre sonho e comando caiu no silêncio. Um ataque que vinha por dentro do mapa descobriu que o mapa agora tinha coração. Isaac Asimov estreitou os olhos no trono inclinado. Yomayanju também sentiu a mudança. Suas pressões territoriais perderam parte do peso. As fornalhas de cerco falharam por um sopro, as bandeiras de inversão vacilaram no horizonte. Os generais do domínio olharam para o céu e perceberam que a guerra não obedecia mais apenas à frente. Algo havia sido cravado acima do campo e abaixo de todos os seus caminhos. Permaneceu imóvel, O vértice permaneceu nele. O silêncio Ficou tão denso que até os tambores pareciam bater de longe. A onda atravessou soldados, bestas, monges e armas, não para comandá-los, mas para devolver a cada um a possibilidade de estar inteiro na própria batalha. As linhas deixaram de apenas envolver o campo, Começaram a reuni-lo. Esfera tocou esfera, comando tocou corpo, sombra tocou origem, instante tocou destino. então o caminho O primeiro passo não era ainda os 13, mas anunciava a sequência. o chão não tremeu, Reconheceu, o céu não quebrou. ajustou. As hostes astrais ecoaram sem ordem. A aliança tal sentiu que algo
estava estabelecido. Ma e Tadaima estavam entrelaçados. A guerra contra Ryoma e Anjo ardia. Isaac Asimov ainda reinava sobre o Anguru. Mas agora havia um ponto onde toda inclinação precisava prestar contas. deu primeiro passo e a conjunção das esferas começou a despertar. O vértice estava estabelecido. Mai e Tadaima respiravam como duas coordenadas supremas. A guerra contra Ryoma e Anjo ardia na frente. Isaac Asimov inclinava o céu. Mas Vu começou a caminhar. Não era marcha, não era avanço comum. Era uma sequência de 13 passos. E cada passo trazia uma derrota. No primeiro passo caiu a distância oblíqua. As hostes perderam o direito de estar perto pelo ângulo. No segundo passo morreu o flanco inexistente. As portas laterais que ninguém via fecharam-se em silêncio. No terceiro passo caiu o ataque entre comandos. A voz dos generais reencontrou seus soldados. No quarto passo morreu o sonho tático. Mapas astrais falsos viraram cinza sem céu. Sambu, Shi, Sambai, Shinken, Wan Xiaowai. Sambu, Shi, Sambai, Shinken, Wan Xiaowai. No quinto passo a constelação inclinada quebrou. As estrelas lembraram suas próprias posições. No sexto passo a sombra diagonal tombou. As sombras dos guerreiros voltarão ao mesmo mundo. No sétimo passo caiu o vetor sem origem. Todo ataque sem lugar recebeu raiz. E toda raiz pode ser cortada. No oitavo passo morreu a rota sem tempo. As hostes vindas de instantes impossíveis ficaram presas no agora de Vu. No nono passo caiu a inversão de coordenadas. O dentro voltou a ser dentro, o fora voltou a ser fora. O alto voltou a responder ao alto e o campo parou de mentir sobre si mesmo. No décimo passo a falsa esfera astral rachou. Uma coroa de comando de Isaac perdeu seu centro. No décimo primeiro passo caiu o arco das hostes. As formações curvas perderam continuidade. No décimo segundo passo morreu a conjunção inimiga. Os ângulos de Isaac já não sincronizavam. O trono inclinado girou em desconforto. E a aliança tal sentiu o céu respirar. Então veio o 13º passo, não como golpe mais alto, mas como fechamento de retorno. Caiu o direito de voltar à posição inicial. As hostes que entraram pela gênese angular perderam caminho de volta ao próprio nascimento. A rota apagou-se atrás delas. A morte começou a reconhecer seus nomes. Passos, 13 derrotas, uma construção desperta. A conjunção das esferas foi interligada. Não como corrente, não como prisão, como reconhecimento. Esfera tocou esfera, campo tocou campo.
destino, presença tocou coordenada. E cada ponto da guerra soube onde deveria cair. E o Maianjo sentiu a frente endurecer. E Isaac Asimov sentiu o ângulo perder. A aliança tal sentiu que seus mortos já não eram roubados, que seus vivos já não eram deslocados, que seus mantras já não eram desviados, que seus passos pertenciam novamente aos próprios corpos. Caminhou sempre a só e cada passo apagou uma arrogância astral. Então sorriu, não para consolar, não para celebrar. Sorriu como quem já viu a última porta fechar e falou às criaturas ao longe, às hostes que rugiam atrás das esferas, aos seres que ainda acreditavam no retorno. Vocês sabem que esta é sua última morte, o adeus final. Sammu chang 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 shong si kai mai tadaima din 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 janzai. A frase atravessou o campo como lâmina sem pressa. As hostes astrais rugiram, mantras começaram a subir das distâncias. Isaac Asimov permaneceu no trono inclinado, e no campo entre Rio Maianjo e o céu a molhar, a última morte abriu os olhos. Vocês sabem que esta é sua última morte, o adeus final. A frase de Wu não atravessou o campo como ameaça, mas como conhecimento que as hostes já carregavam escondido. O 13º passo havia fechado o retorno. A conjunção das esferas estava interligada. Mai Tadaima prendiam onde agora, e o vértice mantinha todas as inclinações sob julgamento. As criaturas ao longe rugiram, não por coragem, mas por desespero. Entoaram mantras astrais para lembrar seus próprios nomes. Mantras de retorno ao trono inclinado, mantras de reinserção angular, mantras de fuga pelas esferas feridas. Mas cada sílaba procurou coordenada, encontrou apenas o campo já declarado por Wu. Zhong si kai gilu jue, si shu si ke min bui. A última morte abriu caminho sem pressa. Não era massacre cego, não era explosão vulgar, era o desligamento da possibilidade de retorno. Uma hoste caiu e não deixou rota, outra morreu e não encontrou o sonho para reentrar. Os mantras das criaturas começaram a falhar. Uma palavra subiu, mas não achou estrela. o nome gritou, Mas não achou esfera. um selo brilhou, Mas não achou ângulo. Um guerreiro astral tentou morrer para voltar e descobriu que a morte agora tinha fundo. A aliança tal assistiu em silêncio, pois até a vitória parecia grave demais para aplauso. Isaac Asimov inclinou o trono, as hostes tentaram obedecer a nova diagonal. Mas os 13 passos já haviam quebrado a doutrina. A distância oblíqua estava morta. O
blanco inexistente estava fechado. O sonho tático estava em cinzas. A rota sem tempo estava presa. O direito de retorno havia sido cortado pela raiz. Caminhou dentro da malha viva. Não correu atrás dos inimigos. Não perseguiu os que tremiam. Apenas permaneceu onde cada morte final já estava posicionada. O campo respondia aos seus passos, e cada criatura que atacava encontrava o próprio fim no lugar exato onde acreditava encontrar passagem. O adeus final não erguia a voz. Os ataques vieram mesmo assim, lanças astrais, mandíbulas de constelação, mantos de noite inclinada, garras feitas de rota e presságio. Tudo desceu sobre o como tempestade desesperada. Mas Mai dizia aqui, Tadaima dizia agora. O vértice dizia não há outro ângulo. Cada queda apagava uma permissão de retorno. Cada silêncio fechava uma convocação futura. Os estandartes astrais perdiam símbolos. As coraças perdiam ligação com o trono. As bocas que rugiam começaram a soprar vazio. As mãos que empunhavam estrelas esqueceram o peso da luz. A aliança tal. Então compreendeu o horror da frase. Última morte não é ódio. É encerramento correto. É impedir que ameaça. Use a própria queda como estrada. É negar ao inimigo a liturgia da repetição. É retirar do retorno Sua máscara de eternidade. Não destruía por crueldade. Encerrava aquilo que já havia ultrapassado seu direito de voltar. As hostes começaram a cair em silêncio. Uma por uma, não como estrelas cadentes, mas como estrelas dispensadas no céu. Isaac Asimov viu suas linhas perderem descendência. O trono inclinado permaneceu, mas parte de sua música astral foi arrancada para sempre. No campo, a última morte continua trabalhando. Zhang Zilu, Billy Jean, Ubuyam, Wan Jiaojing. a guerra contra Ryonen Anju ainda queimava. O lore de Angular ainda não havia caído, mas as criaturas que vieram primeiro Teriam retorno, Echo, ou segunda convocação, permaneceu sob o vértice. E o adeus final tornou-se lei no campo. Astrais rugiram. Não eram as criaturas que haviam recebido a última morte. Não eram os primeiros destacamentos lançados contra o campo. Não eram os nomes quebrados sob os 13 passos. Eram as hostes maiores, ainda distantes, ainda organizadas, ainda presas ao trono inclinado, marchando por esferas que a aliança tal mal podia contemplar, sob o olhar imóvel de Isaac Asimov. O adeus final, arrancar uma camada da música astral.
As rotas de retorno haviam sido cortadas. Os estandartes menores perderam descendência. Mas o grande Senhor das hostes astrais não se desesperou. Ele observou seu trono, inclinou alguns graus, não como assento movido por força, mas como soberania, ajustando o ângulo da própria guerra. Isaac entendeu o que Ivo havia feito. Não apenas bloqueou uma investida, não apenas matou criaturas em retorno final. Descobriu o princípio da gênese angular, estabeleceu Mai, fundiu Tadaima, ergueu o vértice, caminhou 13 derrotas, criando uma resposta onde antes só havia muralhas retas. Esse era o perigo verdadeiro. As esferas distantes começaram a alinhar-se, não por obediência simples, mas por cálculo astral de guerra superior. Rotas oblíquas sobreviventes se reorganizaram, constelações laterais abriram olhos frios. Mantras de hostes maiores subiram como marés, não buscando o retorno dos mortos, mas preparando nova descida. A aliança tal sentiu um novo peso. A vitória parcial não trouxe repouso, trouxe clareza. Yoma e anjo ainda queimava pela frente. Isaac Asimov crescia pelo ângulo, e entre ambos o campo tornou-se eixo de duas guerras. Os generais da aliança viram o céu dividir-se em camadas abaixo. Fornalhas de domínio rugiam contra muralhas acima. Estandartes astrais abriam diagonais novas. O corpo da guerra estava na terra, a mente da guerra estava no céu. O destino da guerra estava no vértice. Ivo permanecia onde as duas frentes tentavam cruzar suas lâminas. Isaac falou enfim através da inclinação. Se ele criou a própria coordenada, então dobrarei o céu até que a coordenada confesse ângulo. A frase não soou como ameaça vulgar, soou como juramento geométrico. O trono inclinado brilhou, e as hostes maiores responderam com 1000 mantras. Ainda brilhava nas linhas do campo. Tadaima ainda prendiu agora o próprio aqui. O vértice permanecia como ponto de prestação de contas. A conjunção das esferas ainda pulsava interligada. Mas as hostes distantes não recuaram, elas mudaram de formação. Não viriam mais como primeira investida, viriam como guerra angular completa. Percebeu a oportunidade e o risco. Se atacasse forte pela frente, talvez
talvez empurrasse a aliança para o ângulo de saque. Se esperasse, consolidaria o campo. Então as bandeiras de inversão se abriram outra vez. Bestas de cerco ontológico avançaram. A guerra territorial decidiu sincronizar-se com a pressão astral que descia. A aliança tal não baixou os estandartes. Já não era a mesma aliança de antes da contenção. Tinha visto as bordas serem salvas, a palavra permanecer, o velho perder a mão marcial, as hostes menores receberem a última morte. Agora sabia que sobreviver não era caso, era dever diante do campo preservado. Observa e ama e anjo pela frente. Observa Isaac Asimov, belo alto inclinado. Observou a aliança entre sangue e estrela. Não sorriu ainda, apenas manteve o vértice aceso, pois a primeira onda angular havia sido cortada, mas ao longe, em camadas que ainda não tocaram o chão. As hostes astrais rugiam pelo verdadeiro assalto. Dadaimamim. O campo inteiro ficou entre duas frentes. A terra de Ryomayanjo, o céu inclinado de Isaac Asimov, e o no ponto onde ambas tentavam cruzar-se, guardando a coordenada suprema, até que a próxima guerra aprendesse seu próprio nome.